Efésios 4:29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só saia o que for boa para promover edificação, para que dê graça. O que está lá? A última parte. Que dê graça o quê? Os que ouvem. Agora eu vou perguntar para você. O que você está falando lá no seu trabalho? O que você está falando no telefone com as suas amiguinhas? O que você está falando? O que você está falando está dando graça aos que ouvem. E aí me pergunta por que não rompe, por que não dá certo, por que e aí fica, está tudo escrito aí na palavra de Deus. Põe outro texto aí, Jorge, Salmo 101, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, porque o difamador não fala na cara não, ele não tem coragem não. Aquele que eu estou lendo a Bíblia, tá? Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Por isso que não ora, porque quando chega para orar, não tem a hombridade para dobrar o joelho e falar: Pai, perdoa porque eu falei mal do pastor, perdoa porque eu falei mal da irmã, perdoa porque eu falei mal da igreja, perdoa porque eu sou um murmurador, perdoa porque eu sou um cri-cri mesmo, eu sou problemático mesmo. E aí quer que essa oração chega. E aí eu me pergunto, quando eu chego aqui, eu falo: Brenda, como é que foi? Foi bênção? Ela: foi bênção, pastor. Eu falei: para mim não foi não, porque eu queria que se fosse mais. Eu queria que o povo chegasse junto, desse glória a Deus. Mas sabe por que vocês não dão glória a Deus? Porque estão com problema, estão em pecado, estão murmurando, estão falando mal, e não tem coração para adorar a Deus, não tem compromisso com a obra de Deus. Aí o culto lá está assim, eu falei assim: eu vou fazer uma campanha, levar pregador. Aí vem o pessoal, traz pregador ou não traz pregador, fica do mesmo jeito, porque não é o pregador, não é a campanha, não é o congresso, não é o evento, o problema é nós. O problema somos nós. E eu estou falando para crente. Tem algum novo convertido aí? Deixa eu ver. Tem algum visitante aí hoje? Não tem. Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira. Ai, gente, olha, presta atenção. Eu acredito na sua palavra. Você falou comigo que estava doente, eu acredito. Você falou comigo que estava com problema, eu acredito, porque eu estou aqui para te ajudar. Você falou comigo que estava assim, eu acredito. Você falou comigo que estava assado, eu acredito. Mas se você estiver mentindo, você não está mentindo para mim, você está mentindo para Deus. Porque isso deixai, Efésios 4:25. Por isso deixai a mentira e falai a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abominação para o Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. Ou seja, Deus tem prazer na sua vida quando você fala a verdade. E a verdade dói. A verdade não é fácil. Pastor, não deu, realmente não deu. Olha, eu estou assim. Seja verdadeiro. Seja sincero. Você está enganando quem? A você mesmo. 1 João 4:20. Põe aí, Jorge. Primeira epístola de João 4:20. Se alguém diz: eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, o que ele é? O que ele é? Mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Eu falo para o pessoal do louvor aqui, suporte, ame. Está doendo, não entendo, não compreendo, mas sua função é amar. Seu desejo é amar. O altar é muito bom. Estar no altar é uma maravilha. Pregar é lindo. Cantar é maravilhoso. Mas é uma faca de dois gumes. Quantas pessoas já subiram nesse altar, não estão na presença de Deus mais? Sabe por quê? Porque não valorizaram, não honraram, não foram sinceros, foram mentirosos. E eu que não cuide da minha vida para mim ver, não. Deus me derruba, Deus me mata no altar.
Eu levo o altar com seriedade, eu levo as coisas de Deus com seriedade, porque eu não passo a mão na cabeça de mentiroso, eu não passo a mão na cabeça de fofoqueiro, eu não passo a mão na cabeça de gente que dá problema. Agora, se você quer melhorar, você quer consertar, você quer ser ajudado, eu vou te ajudar. E eu não subo aqui para amaciar ego de ninguém, eu prego a verdade, eu prego a palavra de Deus. Aleluia. O nosso chamado inicial, como cristãos, como discípulos e servos, escuta isso, não foi para pregar, não foi para evangelizar, não foi para abrir igreja, não foi para cantar, não foi para tocar, não foi para nada disso. O nosso chamado inicial foi para amar uns aos outros. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios 13, ainda que eu... Você sabia que a igreja pentecostal já existia? Olha lá, 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse o quê? A língua dos homens e dos anjos. Eita, rabacandanai. Eu não preciso sentir Deus para falar língua estranha, eu tenho ela dentro de mim, eu falo a hora que eu quiser. Mas ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, meu irmão, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. É isso aqui, ó. Acabou. De que adianta eu ser um grande pregador? De que adianta eu ser um grande cantor? De que adianta eu ser um bom ensinador? De que adianta eu saber fazer muita coisa, ter talento e não amar o meu irmão? João, Evangelho, capítulo 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora eu vou voltar a falar sobre oração, porque aquele que não ora, aquele crente que não ora, eu já identifico ele. Eu aprendi isso não com psicanálise, não com psicologia pastoral, não. Eu aprendi isso na vida de oração, na vida na igreja. Aquele crente que não tem uma vida de oração, uma vida verdadeira, pautada na palavra, ele não consegue amar. Mas aquele que ora, aquele que está próximo do Senhor, ele tem temor a Deus, ele ama o seu próximo. Ele ama. Não consigo entender porque irmão não veio na igreja. Vou ligar para ele: irmão, o que está acontecendo com você? Senti a sua falta. Quando eu mando uma mensagem para alguém, não é porque eu quero o número, é porque eu senti a sua falta. Eu sinto, eu te amo. E se eu não te amasse, meu irmão, eu não dava nem bola para você. Um irmão falou outro dia, uma vez, outro dia não, irmãos aí que vem do Brasil, pai da irmã Ana Paula, outro irmão que veio do Brasil, pai do irmão que veio aí, falou assim: nossa, o pastor aqui é tão querido, amado, ele conversa, ele ri, ele me dá atenção, ele me liga. Porque os pastores no Brasil não dão nem bola pra gente. É esse tipo de pastor que você quer? Que não se preocupa com você? Porque você não valoriza, porque eu preocupo. Agora o dia que eu te abandonar, talvez você valorize. E eu consigo ver isso nas pessoas. Agora, preste atenção que eu vou dizer para você, que isso aqui é muito sério. Não é só porque a minha esposa me ama que ela me suporta. Ela me suporta porque ela é uma mulher de oração. Porque se ela não fosse uma mulher de oração, ela não me suportaria. Porque eu sei o quanto eu sou ruim. Eu sei o quanto eu sou chato. Eu sei o quanto eu sou enjoado. Mas se ela consegue me amar, me suportar, é porque na oração que ela tem diante do Senhor, ela consegue ver em mim as minhas qualidades. E você que não ora, não tem temor, não tem a proximidade com Deus, não consegue ver qualidade em ninguém. Todo mundo para você não presta. Ninguém presta. Fulano não presta, fulano não gosta de mim, fulano não me cumprimentou, não sei o que lá mais. Fica aquele negócio, aquela briga, porque não tem a proximidade com Deus, não tem o Espírito do Senhor na sua vida. Sabe por que muitos matrimônios se desfazem?
Não é por causa de incompatibilidade, não. É primeiro porque falta oração. Porque se fosse crente de verdade, temor ao Senhor, suportaria. Sabia que o contrato do casamento, meu irmão, não se quebra. Hoje se troca de marido e mulher como se estivesse trocando de roupa. Eu fiz um casamento do pessoal aqui, não durou 4 meses. Que absurdo é esse? Sabe por que não se suportam? Porque não amam, porque não oram, porque não têm temor ao Senhor. O contrato de casamento é até que a morte lhes separe. Até que a morte você. Olha, aproveita e olha para o seu marido aí, olha para a sua mulher, diga para ele assim: vai ter que me aguentar até que a morte nos separe. Ah, bobeirada, gente. Sabe o que é isso? É infantilidade, é falta de temor a Deus, é falta de compromisso, é falta de oração, é falta de vida com Deus. Sabe por que ela consegue ver qualidade em mim? Porque ela é uma mulher de Deus. Você só vê defeito nos outros. Para de ver defeito nos outros. Olha a qualidade dele. Ele é chato, mas ele tem qualidade. Ele é rabugento, mas ela tem aquela. Às vezes eu pergunto assim: gente, pelo amor de Deus, fulano, mas é tão chato. Aí eu falo com minha esposa: mas ele é bom nesse lado. Vamos dar força para ele. Vamos dar uma notinha para ele. Ele é gente boa. Não, nessa área aqui ele está deixando a desejar. Mas olha só o que ele fez lá. Olha lá como é que Deus usa ele. É assim que eu olho. É assim que eu olho para as pessoas. Tem gente que gosta de apontar o dedo, né? Tem gente que gosta de ver a pessoa na beirada do buraco, na beirada do abismo, Brenda. Em vez de estender a mão, ele empurra. Termina de cair, pisa, ainda joga terra ainda assim, ó. Fica aí. Mas não tem a hombridade de ajudar a pessoa, de ter amor, de estender a mão, de dizer: vem cá, eu vou te ajudar, eu vou orar com você. E quando chama para perto, chama para fofocar. O que foi? O que você fez de errado? Você está em adultério? Você pecou? Você não precisa saber da vida de ninguém, não. Ora por ele, ora por ela, intercede. A função da igreja é orar, amar uns aos outros. A função de pastorear é do pastor. Ninguém tem a obrigação, não é líder de departamento, nem ninguém, não é líder do louvor, não é líder do jovem, não tem direito de entrar na vida de ninguém. Porque eu sei que quantas vezes eu estou lá em casa de madrugada, alguém me liga fora da hora. Quem é que vai lá atender? Sou eu. Aí eu vou pegar você que gosta de entrar na vida dos outros, fala: peraí, irmão, antes de você falar alguma coisa, deixa eu ligar pro irmão ou pra irmã aqui, ó, porque ele gosta de saber o que está passando na vida dos outros. Eu vou falar: vai com ele agora. Agora você vai com ele. Vai com ele na corte, vai com ele no hospital, vai com ele lá debaixo da imigração. Vai lá, resolve lá o problema, resolve o pepino dele, ajuda ele, tira do seu bolso e dá para ele, tira. Nunca falei aqui, alguém uma vez me questionou financeiramente, eu falei: vem aí, eu vou pegar aqui as dívidas que eu faço aqui, a ajuda que eu dou para as pessoas aqui, e vou colocar na mesa e vou dar para você pagar aquilo que eu já paguei para os outros. Gosta de questionar muito? Gosta. Então, aprenda isso. O sobrenatural de Deus não é algo deste mundo, é algo do outro plano, de outra esfera. Quando você lida com o mundo espiritual, você não pode usar armas carnais. Por que eu estou falando de oração, gente? Porque nós não estamos tratando de business, é o que eu disse no início. Igreja não é business, igreja é espiritual. Então, quando eu trato com o espiritual, eu só venço o espiritual no espiritual, porque a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Aleluia. Antigamente, quando alguém me trazia um problema, quando alguém contava uma coisa para mim, eu ficava tão estressado. Eu acho que eu ficava mais estressado do que a pessoa. Eu ia para casa, eu não dormia. Aquela noite era tão ruim. No outro dia eu ficava aqui: meu Deus, fulano, ciclano. Hoje eu nem dou ideia. Sabe por quê? Porque eu aprendi que não é a minha força, não é a minha sabedoria, não é o que eu sei, não é o que eu tenho, não é o que eu posso fazer, mas é o que Ele faz. Então, quando você vier até a mim com um problema, eu vou te ajudar, sempre irei te ajudar. Mas em primeiro lugar eu vou orar por você, porque se eu não puder fazer, eu conheço alguém que pode. Sabe por quê? Porque as armas da nossa milícia
não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. A pessoa que tem uma vida de consagração e oração, Deus é bom demais. Se alguém briga com ela, ela está em paz, ela não revida. Uma vez eu estava na igreja, eu ouvi isso na igreja, você acredita? Eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso na igreja. Deu um probleminha, não foi aqui não, tá gente? Foi aqui não. Deu um probleminha lá, fui lá atender lá, e não sei reclamar, eu e minha esposa, aí chegou lá, fulano falou assim, não pastor, porque se fizer isso comigo eu rodo a baiana. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, não sei. Roda a baiana? Outro falou comigo assim, não faz comigo não, eu sou crente, mas se pegar não sei aonde, eu desço da cruz. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Está vendo onde é que estão esses crentes? E está ouvindo. E aí eu prego, você prega, Deus, alguém sobe aqui, aí o povo não dá glória a Deus. Sabe por que não dá glória a Deus? Porque não converteu primeiro. Primeiro tem que converter, entregar sua vida a Jesus, porque aí você vai ver que a coisa vai mudar na sua vida. Eu sou muito paciente. Alguém falou comigo, pastor, você tem paciência demais. Não, sou paciente não. Eu deixo a pessoa, eu dou corda para ela. Pastor, mas fulano não sei reclamar, está no altar. Problema dela, ela sabe o compromisso dela subir aqui, sobe em santidade. Eu digo, quando eu coloco alguém no louvor aqui, ó, você sabe o seu compromisso, né? Vida com Deus. Ó, a partir de hoje, eu vou ler um texto para você. Aquele que põe a mão no ar não é apto para olhar para trás. Não vem aqui falar, eu estou com dodói, aí eu briguei com o marido. Porque tem gente que é assim, né? Briga com o papagaio, briga com as galinhas, não vem na igreja. Então, a pessoa que tem essa vida de oração, essa vida com Deus, se você briga com ela, ela está em paz. Se você critica ela, ela está em paz. Se você fala mal dela, está em paz. Se murmura dela, está em paz. Se fazem bullying, está em paz. Se zombam, está em paz. Se passam a perna nele, está em paz. Ei, meu irmão, se eu fosse contar quantas vezes me passaram a perna, meu Deus do céu, mas muito dinheiro. Alguém que já trabalhou, desculpa os irmãos, os empresários brasileiros, não é vocês não, tá? Eu estou dizendo para mim. Alguém já trabalhou com um brasileiro aqui? Mas quantas vezes brasileiro passou a perna em mim? Eu recém-chegar de Boston, fui trabalhar numa empresa lá em Boston, lá, trabalhei 2 semanas, que tem aquele negócio, deixa um na casa, né? E o outro você recebe depois, você já fica no prejuízo aí, né? O abençoado, rapaz, não me pagava de jeito nenhum. Eu falei, Jesus. O cara falou, você não tem papel, não sei o que mais. Eu falei, uai, e o meu trabalho? Se prejudicam ele é homem e mulher de Deus, ele está em paz. Escuta aqui, lá em 2 Reis capítulo 4, verso 8 a 37, conta a história de uma mulher chamada Sunamita. Quando o filho dela havia morrido, vou repetir, quando o filho dela havia morrido, o profeta perguntou para ela, como vai? O que ela respondeu? Você sabe Bíblia, hein? Glória a Deus, vai tudo bem. Isso aqui não é ser hipócrita não é hipocrisia não. É saber que até quando a morte bate na sua porta, você consegue dizer, vai tudo bem. Não estou falando isso aqui para puxar sardinha para a brasa do pastor Silvani não, mas eu admiro muito ele. Quando ele às vezes, eu sei que ele passa, porque na casa dele lá um monte de gente, quando passa mal, aquele efeito dominó, a escadinha vai pegando um na outra. Aí eu olho para ele assim, penso assim, pastor deve estar passando mal, vou perguntar para ele. Ele falou, não, eu ponho a mão na minha cabeça, eu dou 3 pulinhos e vou na frente. Homem de fé, homem valoroso. É assim que a gente tem que ter, gente, é assim que a gente tem que ser, voltar a ser crente assim. Vou repetir, não estou puxando sardinha para a brasa dele, mas é assim. Eu sou de um tempo que quando alguém passava mal, sabe onde é que ele batia? Igreja. Hoje passa mal, aí bota na mídia, fica em casa. É isso que o diabo quer que você fique em casa. Quando alguém faz aniversário, completa aniversário, ele vai festejar com os amigos. Onde é que ele tinha que festejar? Na igreja. Você está vendo que os valores estão invertidos? Líderes, ouça-me, escuta o que eu vou dizer, estou caminhando para o final porque já são 8h59. A oração é o pulso vital da nossa liderança. Vou repetir, a oração
é o pulso vital da nossa liderança. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Não é só para quem é líder, não. É lá no seu trabalho, é lá no seu business. Porque é no secreto da oração que recebemos autoridade, força e direção de Deus. O que a Bíblia diz? Vou botar vocês à prova agora. Salmo 119, verso 115. Opa! É a tua palavra e luz para o meu caminho. Ah, pastor, eu não sei o que falar. Está igual naquela igreja no Brasil. Faltou um sininho aqui agora. Já me deu meu horário lá. Porque é no secreto da oração que recebemos força de Deus. Ó, quem fala muito com Deus na oração não perde o seu tempo falando com os outros ou falando mal da vida dos outros. Por isso que eu disse para você, eu conheço um camarada que ora. Porque você começa a tititi demais, é porque não fala com Deus, ele gosta de falar com os outros. Quem fala muito com Deus não perde o seu tempo falando mal com os outros. Porque ninguém que ora consegue ver, ou seja, quem ora consegue ver o que ninguém mais vê. Porque Deus vai te revelar. Uma pergunta para você hoje: como está a sua vida de oração? Pare e pense, não precisa me responder nada. E quando nós falamos de oração, falamos de comunhão. Oração é comunhão. O marido que não fala, conversa com a mulher que não conversa com o marido, conversar com Deus? Tá. Aonde? Por isso tantos problemas dentro de casa, tantos problemas matrimoniais, tantos problemas no lar, tantos problemas na família. Porque ao invés de você estar gastando dinheiro com psicólogo, psicanalista, psiquiatra, entrega para Jesus. E é tão difícil hoje que você fala para a pessoa: levanta uma oferta de sacrifício e traga no altar pelo seu filho. Não, o pastor está pedindo dinheiro, o pastor só sabe pedir dinheiro. Está na Bíblia. Jó oferecia sacrifício por todos os filhos dele. Abraão dava o dízimo dos presentes que os filhos dele ganhavam. Quando seu marido faz aniversário, quando seu filho faz aniversário, você dá alguma oferta de gratidão a Deus? Eu dou toda vez que a minha esposa faz aniversário, aniversário de casamento, aniversário do meu filho. Eu procuro oportunidades na minha vida para engrandecer o Senhor, porque eu não preciso falar para você que não, estou dando uma oferta de $1000 aqui, ó, para fulano de tal. Eu dei uma oferta lá para aquele telhado do Peru lá, e ninguém ficou sabendo. Estou falando aqui porque é reunião. Mas quando eu pego o meu envelope e venho no altar, eu falei: Senhor, o Senhor sabe. Olha, eu recebi uma bênção tão grande, mas tão grande que ninguém aqui podia juntar todo mundo para me dar, que não conseguia me dar. Mas eu ganhei a bênção porque eu cheguei um dia aqui e falei: Senhor, eu estou colocando o nome nessa oferta, e é nessa oferta que eu estou te honrando, porque pela fé eu estou recebendo esse milagre, e recebi para a glória do nome do Senhor. Se eu não for esse exemplo na vida de vocês, quem vai ser? Se vocês não aprenderem comigo, vocês vão aprender com quem? No YouTube? Assistindo esse pessoal que você nem sabe de onde é? Eu coloquei lá essa mensagem, por isso que eu falei para vocês sobre o sábado, porque vim num canal de mais de 25 mil pessoas. Você não pensa que eu recebo mensagem? Fulano perguntando: mas pastor, é aquele pastor fulano de tal que fala sobre o sábado, ele fala tão bem, eu agora vou para a igreja dele. É assim. É assim. Tá? Deixa eu encerrar. Quantos estão indo comigo ainda? Diga amém. Eu vou encerrar dizendo só uma coisa aqui. Prioridade. Eu ouvi uma palavra uma vez, sabe que essa palavra desceu no meu coração, me machucou.
Porque, mesmo sendo pastor, eu sou ser humano. Eu disse aqui uma vez, e repito, provavelmente eu recebo mais palavras negativas do que palavras positivas no meu dia a dia. Meu dia a dia. Se eu fosse olhar as palavras negativas, eu não tinha condição de subir num púlpito para pregar. Muito menos para ensinar. Quem está aqui comigo... Não, deixa eu ser bem claro, não é minha esposa não, que às vezes ela fica preocupada. Você falou aquilo e o irmão está pensando que fui eu. Eu fui falar com uma pessoa, falei, irmão, você está sumido, sentindo a sua falta. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, eu tenho outras prioridades. Aquilo me foi um cutelo no peito. Quais são as suas prioridades? O que define a vida de qualquer pessoa na vida são as prioridades. O que é prioridade para você? Qual tem sido a sua prioridade? Entenda uma diferença. Todos nós temos responsabilidades. Exemplo, a minha família é minha responsabilidade. O meu trabalho é minha responsabilidade. Sua vida pessoal, entre tantas outras coisas, são sua responsabilidade. Mas, agora entenda bem para você não sair por aí julgando. Mas a forma como organizamos as nossas responsabilidades, essas áreas da nossa vida, ela revela o que realmente está em primeiro lugar, em primeiro plano no seu coração. Mateus 6, 21. Mateus capítulo 6. Porque se a gente não for pregar a palavra de Deus, a gente pode ir para casa. Se a gente não for viver a palavra de Deus, a gente pode ir para casa. A gente pode fechar a porta da igreja. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Isso significa que, se Deus... Olha, vou voltar lá atrás e vou falar de novo para você não falar que eu falei coisa errada. A forma como organizamos as áreas da nossa vida, ou seja, as nossas responsabilidades, realmente definem o que está em primeiro plano na nossa vida. Isso significa, Mateus 6, 21, que se Deus não for prioridade, tudo mais na nossa vida começa a perder o equilíbrio. Você não entendeu isso? Deus é o centro. A gente prega, a gente ensina, mas a gente não consegue viver. Se Deus não for a prioridade na minha vida, eu não tenho condição de subir aqui para pregar. Você acha que eu sou um hipócrita, um fariseu, um homem falso, que não vivo a palavra, que não amo a minha esposa, meu filho, mas a gente tem problema dentro de casa? Depois de 30 anos de casado, você acha que não tem um arranhão aqui, outro ali? Mas eu consigo separar as coisas. Eu consigo entender. Agora, se Ele, Deus, está em primeiro plano, no centro, todas as outras coisas, todas as outras áreas da minha vida, elas vão se alinhar. Seja qualquer área, qualquer área. O princípio da prioridade é decidir o que vem primeiro acima de tudo. Eu não estou aqui, eu vou desenhar, porque eu acho que alguém vai conseguir distorcer isso. Eu não estou dizendo para você abandonar sua família, sua esposa, seu lar, seu compromisso, seus negócios,
Não, mas eu estou falando para você colocar Deus no centro e falar: vem para cá, todo mundo aqui, vamos ficar debaixo das asas do Onipotente, porque aqui a gente tem seguro, aqui a gente tem esperança, aqui a gente consegue viver, aqui a gente consegue organizar, aqui eu consigo tirar férias com você, aqui eu consigo fazer isso, aqui eu consigo ser abençoado, porque eu estou debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. O que priorizamos? Agora eu encerro. Passei 10 minutos no horário. O que priorizamos, isso honramos. Tudo aquilo que eu priorizo, tudo aquilo que eu valorizo, tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, eu estou honrando. Em tudo, em tudo, em tudo. Porque aquele que não valoriza, e eu encerro agora, tudo aquilo que deixamos para segundo plano, tudo aquilo que desprezamos, é porque a gente não consegue associar isso e organizar. Porque aquele que trabalha no segundo plano é assim: depois eu faço, depois eu limpo, depois eu arrumo, depois eu organizo, depois eu compro. Não, depois eu vejo isso. Segundo plano. Mas quando eu priorizo a Deus, tudo na minha vida acontece. Eu encerro dizendo, Mateus capítulo 6, verso 33. Sobe aqui, Carla. Faz um fundinho para nós. Vamos ficar de pé. Mateus 6, 33. Eu queria que todos vocês olhassem para essa tela. Irmã Cíntia, sobe aqui para cantar de novo. Se eu passar, só vocal e... Felipe, quer fazer uma molinha aqui? Só violão, voz e teclado. Vamos dizer todos juntos, Mateus 6,33, 1, 2, 3. Mas... Vamos tentar falar todo mundo junto, tá? O texto está na tela e é fácil de ler. 1, 2, 3, mas buscai primeiro. Seguro estou nos braços, cante, daquele que